Vocês estavam com saudade da gente aqui dessa... Eu acho que tem muita gente aqui. Aglomeração, estamos de máscara. Mas estamos todos aqui. Bem, primeiro eu quero agradecer, cumprimentar o espírito público, em nome do Parlamento Brasileiro, de todos os congressistas. Como presidente do Senado e do Congresso Nacional, eu reputo essa data de hoje histórica para a história nacional, para a história do nosso país, quando o governo federal e parlamento brasileiro se encontram de mãos dadas para construir a saída de um problema de décadas que aflige todos os brasileiros, que é a reforma tributária. O presidente Rodrigo Maia, com todos os deputados aqui representando a Câmara, nós representando o Senado Federal e o governo federal representados pelo ministro da Economia, pelo ministro Ramos e pela sua equipe, na Casa da Federação, em respeito a esta casa, entregaram hoje a proposta do governo federal, ou parte dela, da reforma tributária, para que ela possa ser incorporada, construída, aperfeiçoada no espaço da comissão especial criada pelo Parlamento Brasileiro. A nossa finalidade de constituirmos a comissão especial mista foi prestigiarmos essa legislação que é fundamental, mas, acima de tudo, buscarmos uma alternativa para construirmos um texto que pudesse representar o desejo das duas casas, que possa, agora, com a participação do governo, e foi o que sempre nós pregamos aqui, que era fundamental, termos uma reforma tributária que representasse o desejo do governo e o desejo do Congresso, Câmara e Senado. Hoje damos mais um passo significativo no rumo de fazermos a sonhada reforma tributária brasileira, que hoje, em um amaranhado de legislações, portarias, resoluções, complicam a vida dos investidores, atrapalham o ambiente brasileiro e, com ela, teremos a oportunidade, de fato, de construirmos esse novo ambiente propício para o desenvolvimento. Quero agradecer ao presidente Maia, Rodrigo, ao ministro Paulo, cumprimentar o governo. No Congresso Brasileiro, Câmara e Senado, estão os eleitos pela vontade soberana do povo para representar a sociedade brasileira. Assim como o Poder Executivo tem, naturalmente, que coordenar e dar a diretriz da sua proposta. E hoje, ministro Paulo, o governo federal entrega oficialmente parte para ser acoplada aos debates e aos temas construídos na comissão e também na Câmara e no Senado, para que a gente possa sair com uma proposta uníssona de reforma tributária brasileira. Eu cumprimento a todos os atores envolvidos e tenho certeza que esse gesto, mais do que o simbolismo dele, ele representa um anseio histórico dos brasileiros, dos empreendedores brasileiros, e cria esse ambiente propício para o desenvolvimento, geração de riqueza, geração de emprego e de renda para o nosso país. Parabéns ao presidente Maia, a todos os deputados, parabéns ao Senado Federal, e, de fato, hoje é um dia histórico. A proposta foi entregue, será incorporada no debate na comissão mista. E, a partir de agora, está nas mãos do Parlamento Brasileiro a possibilidade de construirmos a várias mãos, com o apoio fundamental do Executivo, a reforma tributária que esperamos há décadas. Muito obrigado.
Abençoe-se com a gente. Bem, boa tarde a todos. De forma objetiva, parabenizar o presidente do Congresso Nacional pela iniciativa da comissão mista, do seu reinício. Parabenizar muito o governo federal, na pessoa do ministro Paulo Guedes, que traz uma proposta muito importante, que tem muita convergência com a PEC 45, com a PEC 110. Eu vou ser objetivo e vou pedir à imprensa que, antes de ouvir os críticos às duas PECs ou ao projeto de governo, que ouça aqueles que prepararam a proposta do governo, as propostas que tramitam na comissão mista, para que compreendam o seu real objetivo. A gente, quando começa a tratar de reforma tributária, a gente sempre vê críticas de pessoas que têm legítimo direito da sua preocupação, mas que muitas vezes não sabem nem o que está escrito na proposta, nem qual é o objetivo das propostas. Então, acho que é muito importante que a gente possa discutir, né, senador Roberto, a reforma tributária baseado no que está redigido, no objetivo das propostas. Então, do meu ponto de vista, é importante que a gente possa avançar nesse debate, a discussão dos impostos sobre bens e serviços. O governo traz a unificação de 2 impostos federais. Nós temos propostas que ampliam esse escopo, independente do que vai ser aprovado. O importante é que, em conjunto, Parlamento e Poder Executivo, a gente possa avançar numa reforma tributária que, de fato, né, ajude, né, dê segurança jurídica para o setor produtivo investir no Brasil, gerar emprego e renda. Então, parabenizo mais uma vez. E, por último, fazer um agradecimento público ao ministro Ramos, que foi decisivo nessa reta final de diálogo em relação ao Fundeb, também em relação a todos os outros temas, e certamente será em relação à reforma tributária, pela sua paciência, pela equipe que tem e por ter junto, certamente com o Senado, como o Davi falou lá dentro, e com a Câmara, ter tido um diálogo muito transparente, muito aberto e que tem somado esforços. E não tenho dúvida nenhuma que ajuda a cada um dos ministérios técnicos, como o Ministério da Economia, a gente tem um articulador político que seja, como eu disse, que tenha paciência e que tenha condições de diálogo. Então, ministro, vamos mais uma vez, muito obrigado por toda a confiança nos líderes da Câmara, na presidência da Câmara, e vamos continuar essa relação que, sendo de diálogo, só tem a trazer bons resultados para o nosso país. Muito obrigado. Obrigado. Foi de propósito, quero que você venha trabalhar comigo. Bom, é a política que dita o ritmo das reformas. Nós sempre confiamos num Congresso reformista, trabalhamos muito bem o ano passado em importantes reformas, como foi a Previdenciária, estava há anos, eu diria décadas, e não havia sido aprovada. E isso foi possível graças ao espírito construtivo do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e do presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre. Nós confiamos nesse espírito construtivo e tínhamos acertado tudo já no início desse ano, com o Pacto Federativo no Senado, com a reforma administrativa na Câmara e a reforma tributária na comissão mista, quando o coronavírus nos atingiu e a política ditou um ritmo diferente e construtivo novamente. Fizemos o auxílio emergencial, os programas de crédito, os programas de suplementação salarial e fortalecemos a economia brasileira e protegemos a saúde do povo brasileiro durante esse impacto que sofremos. O Congresso brasileiro, como eu disse, continua surpreendendo o mundo. Aprovou agora o saneamento, temos também uma pauta com setor elétrico, gás natural, petróleo, todo o marco regulatório de investimentos e, extremamente importante, a reforma tributária, onde nós nos atrasamos de novo por circunstâncias políticas. Mas houve sempre uma extraordinária boa vontade do Senado e da Câmara com o Executivo.
E nós agora, então, reingressamos com total apoio a essa visão mais ampla que o deputado Rodrigo Maia se referiu. Nós trazemos um IVA, um Imposto de Valor Adicionado dual, que era o que nós defendemos desde a campanha e preparamos. Mas nunca porque quiséssemos ter só o imposto federal. E, ao contrário, para complementar a proposta da Câmara, que já era também a do IVA a nível de estados e municípios. Então, se nós defendíamos o IVA dual desde a campanha, em respeito à federação e em respeito ao Congresso, não cabe a um ministro da Fazenda, e sim a um Congresso, legislar as relações entre os entes federativos. Eu não posso invadir o território dos prefeitos, falando sobre ISS, ou invadir o território dos estados, falando sobre ICMS. Então, em sinal de respeito, nós oferecemos uma proposta técnica do IVA, mas com apoio total ao que está estipulado na 45, que busca o acoplamento desses impostos. Nós apoiamos o acoplamento. Nós apenas respeitamos, pode ser que haja estados que queiram acoplar, estados que não. E aí cabe ao Congresso dizer se vai legislar para todos ou não, ou deixar essa independência valendo. Mas é, acima de tudo, uma tarefa do Congresso. E, finalmente, só para enfatizar, dar a ênfase na nossa confiança no Congresso, em vez de mandarmos uma PEC, já havendo a 45 na Câmara e a 110 no Senado, em vez de mandarmos uma PEC, mandamos propostas que podem, então, ser trabalhadas e acopladas. Mas mandaremos todas, imposto de renda, dividendos, os impostos indiretos, IPIs, todos os impostos serão abordados. Obrigado. Você acompanhou aí as falas do ministro Paulo Guedes, do presidente do Senado e do presidente da Câmara. A gente vai, claro, analisar aí o que foi dito, né, Carol? Pois é, eu já vou começar então com a análise de Daniela Lima, já que está aqui do meu ladinho, para aproveitar um pouco da fala do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que trouxe ali elogios públicos ao ministro Ramos em termos de articulação, destacou que ele era um grande articulador político porque tinha paciência e também aberto ao diálogo, ou seja, mostrando aí uma conversa da Câmara com o governo através do ministro Ramos. O que você complementa para a gente? Então, Carol, importante essa menção que ele fez ao general Ramos, porque essa semana circularam em Brasília diversos boatos. Em Brasília, boato onde tem fumaça costuma ter fogo, de que uma integrante da equipe do ministro Paulo Guedes poderia passar a atuar no governo, acoplando acoplando funções que hoje são do general Ramos. Então, criou-se ali um ruído, né, a respeito de se teria ou não um ataque especulativo sobre ele. E no meio dessas informações foi ventilado de que a dificuldade dele de relacionamento com a Câmara, em especial com Rodrigo Maia, era um entrave. Então, o presidente da Câmara, nessa ocasião, não de público, antes, no privado, falou com o general Ramos e disse que estava disposto a divulgar uma nota, a divulgar um áudio que fosse para defender o trabalho de Ramos. Ele diz que Ramos muda ali o patamar da relação do governo com o Congresso quando chega e que ele estava disposto a defender isso publicamente. Ramos disse que não era necessário. Então, hoje, nessa ocasião, que foi tratada aí como histórica, Rodrigo Maia cumpre, digamos assim, o que havia acenado lá atrás e faz esse elogio público ao Ramos, tratando-o como um homem talhado para o diálogo. Então, é esse o pano de fundo desse elogio. Primeiro, para não deixar dúvidas de que, se está havendo algum ataque especulativo, ele já escolheu um lado, que é o lado do ministro. Então, vamos chamar o resto do time? Vamos conversar com Thaís Herédia, Daniel Adjuto, Renata Agostini e Yuri Pita. Começo com Renata Agostini. Renata, leitura que eu faço aqui de quem acompanha o bastidor político bem de longe, diferente de você, foi um discurso em que cada um conseguiu dividir o protagonismo dessa ação. É isso, uma série de elogios uns aos outros. Nasceu a reforma e parece que nunca brigaram, né? Se a gente fosse só avaliar pelo discurso de hoje, realmente elogios de todas as partes, tanto do presidente do Senado
Davi Alcolumbre, que reputou a data, né, disse que é uma data histórica, né, esse encontro, a entrega da proposta do governo e o encontro de todas aquelas lideranças. Rodrigo Maia também fazendo elogios a esse momento. E o ministro Guedes se referindo a um Congresso reformista, a um Congresso que surpreende o mundo, que conseguiu ali aprovar a reforma da Previdência e que agora vai fazer, nas palavras dele, toda a diferença no caso da reforma tributária. Então, uma troca de elogios, mas mais do que isso, uma sinalização de que haverá ali uma união dessas propostas. A gente vinha debatendo aqui, olha, o governo vai entregar só uma parte, né, só a unificação dos impostos federais. Paulo Guedes, na sua fala, mesmo que breve, endereçou essa questão. Disse que o governo concorda com um projeto mais ambicioso, né, que inclusive já está em tramitação e discussão no Congresso, mas que não caberia ao governo federal mexer nos impostos que são estaduais e municipais, né, no imposto estadual e municipal, que o melhor lugar para se fazer isso é o Congresso, portanto, os parlamentares, mas que desde já aprova, concorda com um projeto mais ambicioso.